vivo o Diga Podcast. O intuito é este realmente, as pessoas que têm algo a dizer dentro do seu currículo, da sua especialização e, por não dizer, da sua vida, da sua trajetória. A meu lado aqui, o doutor Otávio Lopes. Doutor, obrigado. Seja bem-vindo. Estamos aqui no Diga Podcast e, com certeza, com o convidado, o renomado convidado que temos hoje, teremos um bate-papo bem interessante, né, doutor? É um bate-papo muito gostoso, interessante, vai trazer, além de informação, traz mensagem que tem um significado importante para a vida, sobretudo daqueles que estão começando sua vida profissional. Nós estamos aqui com o Dr. André Pacelli, médico anestesiologista. Acho que faça a apresentação, Fábio. Você é o dono da Eu estive olhando, doutor, assim, eu gosto muito, viu, doutor André, de examinar currículos. E às vezes a gente até se questiona o quão é importante o saber, o estudo. Eu vejo aqui que o senhor se formou pela valorosa Universidade Federal da Paraíba. É isso mesmo, doutor? Seja bem-vindo. Exato. Muito boa tarde, quase uma boa noite, né? Já está escurecendo. Obrigado, Otávio, pelo convite. Um amigo, um colega excepcional, médico dermatologista, com uma formação bem expressiva. Você, Fábio, um apresentador já de longa trajetória, experiente. E para mim é uma satisfação, uma alegria poder estar aqui no programa Diga, né? Dessa plataforma que eu conheci hoje agora, o Dr. Play. E uma satisfação de falar um pouco sobre a nossa trajetória, a nossa experiência. Você colocou aí, eu nasci em 1967, 18 de dezembro, diga-se de passagem, foi o dia de criação da Unimed Brasil, primeira cooperativa médica do Brasil, foi a Unimed de Santos. Eu nasci no dia dela, 18 de dezembro de 1967. Nasci em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, uma cidade pequena, pacata, e meu pai era do Banco do Nordeste, e nessas trajetórias de bancário andando aí pelo país, acabei nascendo lá. Meus pais são de Bananeiras, né? E meu pai entrou no banco. O primeiro trabalho dele foi no norte de Minas, numa cidadezinha chamada Porteirinha, e ficou 6 anos lá, distante da minha mãe. E a primeira oportunidade que teve para vir aqui mais para próximo, Bananeiras, foi disse: olha, tem um lugar lá no Rio Grande do Norte, Santa Cruz, você quer ver? Naquela época não tinha Google Maps, nem mapa, até um mapa era difícil, né? Eu buscava. E aí ele disse: bota para lá qualquer lugar perto. E aí fui para Santa Cruz, que é relativamente próximo ali do Brejo. Hoje tem boas estradas, né? E então nasci lá. Pouco tempo depois, acho que 2 anos depois, meu pai foi transferido aqui para Paraíba, para a cidade de Patos, onde eu fiquei toda a minha infância lá, parte da adolescência, e aos 15 anos eu vim aqui para João Pessoa estudar, fazer o 2º e o 3º, antigamente chamava ano científico, né? 2º e 3º científico, e consegui passar no vestibular na minha primeira vez, em 1985, e entrei na faculdade da Universidade Federal da Paraíba, em 1986. Acabei concluindo meu curso em 91, né? E quando fui fazer minha especialização, minha residência médica, lá na Santa Casa de Santos, em São Paulo. Naquela época, antes eram 2 anos, depois você fazia provas de especialização. Eu tive, modéstia à parte, busquei me capacitar e fiz o título superior de anestesia. Fui aprovado, que é um título mais... É bom porque a gente acaba tendo a oportunidade de formar novos anestesistas. E hoje eu sou orientador, sou preceptor da residência médica do Hospital Universitário. E esse título, o título superior de anestesia, ele dá a capacidade de a gente ter dentro do CET, que é o Centro de Ensino e Treinamento, os formandos e residentes conosco. Então, assim, naturalmente fui acompanhando essa minha vida acadêmica também com a vida associativa. Sempre gostei de participar da Sociedade de Anestesia, que é a parte científica, né, que a gente faz os treinamentos, os cursos, e hoje tem a residência médica, e também da parte, vamos dizer, cooperativista.
E aí... O André, e dentro, na faculdade, você, em que momento você imaginou que ia ser um anestesista? Teve alguém que te influenciou nisso? Por que foi essa decisão pela anestesia? Dentro da faculdade, um ponto importante também que isso traz uma referência importante para os mais jovens. Você participava dos movimentos estudantis naquela época? Boa pergunta, Otávio. E eu acho que o estudante tem que participar. A vida associativa é muito importante. Participei de centro acadêmico, de diretório central dos estudantes. Nunca cheguei a ser uma grande liderança, né? Mas participei sim do centro acadêmico, aqueles debates, as discussões próprias do momento. Naquela época a gente ainda estava enfrentando um processo de redemocratização do país. Lutamos pelas diretas já, né? Participamos daqueles comícios espetaculares que tinha aqui na Lagoa. Então foi um momento muito importante, né? E aí, esse é o teu questionamento. Qual é o momento que a gente decide seguir pela anestesia? Eu tenho um cidadão, um grande anestesista, Dr. Zuca Moreira. O Dr. Zuca chama José Moreira Lustosa. Um irmão, Dr. Zuca é irmão de Abdo Moreira, e tem um outro irmão dele, Zé Assis Moreira, que é casado com uma tia minha. Então, todos os eventos sociais a gente estava junto, conversava um pouco dialogava sobre o mercado de trabalho, sobre o que fazia o anestesista, Mas também foi convivendo com outros colegas, né? O Dr. Pado, Antônio de Pada de Souza Neves, a gente tinha uma relação muito próxima, ele participou também. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo e criei uma empatia muito grande. E quando eu fui para o ERI, né? Aquele estágio que a gente faz, estágio rural integrado, que eu fui para o interior, eu vou ter que comprar um livro, alguma coisa. E comprei um livro de anestesia, de farmacologia. Sim, eu também tinha sido monitor de farmacologia. Na época, o professor Dr. Clóvis Beltrão, Dr. Josvaldo Ataíde. Então, eu tinha uma empatia muito grande estudar pelos fármacos, né? Estudar a repercussão do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, essas questões todas. Então foi mais ou menos um chama que logo quando eu acabei, eu digo, não, eu vou fazer anestesia e eu estou muito satisfeito com a minha especialidade. A anestesia, a gente passa pelas especialidades médicas e passa por épocas em que há um certo glamour em determinadas especialidades. Na época que a André estava concluindo, o glamour da anestesia, como hoje está muito concorrida a anestesia, hoje é extremamente concorrida a residência de anestesia. Sempre foi muito concorrido, acho que na época da medicina foi muito concorrida essa residência. Ele passa por uma prova que já é um filtro muito grande para chegar dentro da residência médica. É importante as pessoas saberem disso. O médico não chegou lá, terminou o curso e foi para a residência, escolheu um lugar para fazer residência. Não, ele fez um concurso para uma residência credenciada pela Sociedade de Anestesia, né, para ele poder sair com os títulos que ele desejava. E assim, eu fui para procurei um serviço que já tinha referência aqui. Nós tínhamos vários colegas, Luiz Cláudio Macedo, doutor Zé Irã, Zé Arari, todos vinham de... Eu tenho a impressão que quem mais... Figuras de expressão da anestesista vieram lá de Santa Casa de Santos, que é um dos primeiros hospitais do Brasil. Referência. A Santa Casa, na época, tinha mais de 1000 leitos, né? Era um centro cirúrgico com mais de 30 salas, eram 100 cirurgias por dia. Porque é um hospital, a cidade de Santos, apesar de ser uma cidade pequena, me parece hoje deve ter em torno de 700 mil, 800 mil habitantes, mas pega toda a Baixada Santista, que é um conglomerado ali de cidades, Santos, Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, que tem um movimento tremendo de urgências, de emergências, por conta daquelas vias, a Via Anchieta, a Via Imigrantes, né? Ali atende a toda aquela região petrolífera de Cubatão, o próprio Porto de Santos. Então, é um hospital extremamente bem procurado, né? Atende tanto o Sistema Único de Saúde, né, como os planos privados. Então, é um hospital muito importante no aprendizado de várias gerações lá. E eu acho que vale a pena, viu? Todos os colegas de várias especialidades que são formados lá, colegas cirurgiões, ortopedistas, otorrino, oftalmo, que vieram de lá, são bons profissionais que se destacaram e se destacam no cenário aqui da Paraíba.
O doutor André, o senhor me falou, fiquei sabendo no início, que em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, o senhor passou pouco tempo. Sim. Mas eu vi uma curiosidade e vou perguntar ao senhor. Santa Cruz abriga a estátua Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. E uma coisa interessante, viu, doutor Otávio? A maior estátua religiosa da América Latina, a maior estátua católica sacra do mundo e a segunda maior estátua do Brasil, com 56 metros. O senhor conhece a estátua, né, doutor? Conheço, sim. É como eu te disse, eu nasci em Santa Cruz, então quando eu saí de lá, 2, 3 anos, não me recordava. Eu acho que quando eu tinha 14, 15 anos, voltei lá com meus pais. E agora, recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, a gente ia até para Bananeiras. Eu digo, pai, vamos lá. Ainda tem meus pais vivos, graças a Deus, cabeça boa. Meu pai está com 84 anos, minha mãe vai fazer 80 esse ano. E eu digo, vamos lá. E peguei o carro, fui com a estrada boa, né? Até a estrada até a divisa, as estradas da Paraíba são muito boas. Chegamos no estado do Rio Grande do Norte, um pouco mais degradadas, mas deu para ir com toda a cautela. Como você falou, é uma estátua maravilhosa, uma vista fantástica lá de cima. Inclusive, quando eu estive lá, eles estão com um projeto de fazer um teleférico, né? Não sei se já concluíram, mas vale a pena. O turismo religioso lá é muito forte. Diz que tem alguns períodos, eu não lembro agora qual é o dia consagrado para Santa Rita de Cássia, mas é muito frequentado, muitas lojinhas, é interessantíssimo, vale mesmo a pena. São turistas de todo o Nordeste, todo o Brasil, que quem gosta desse turismo religioso, vale a pena, sabe? O senhor já nasceu numa cidade que tem uma referência e se tornou um grande né, doutor? Eu gosto, eu visitei a Fátima várias vezes, já fui na nossa a Basílica de Aparecida, fui o ano passado lá em Aparecida, né? Mas realmente é fantástico a Santa Rita de Cássia e uma obra-prima. Parece que lá tem um agente político, um casal, que vez por outra, o marido é prefeito e a mulher é deputada, e depois eles invertem, eles se revezam, que ele se destaca muito, ele gosta muito, é um empreendedor e gosta muito da cidade, tem desenvolvido. É importante isso. Aqui na Paraíba, eu não lembro assim de uma cidade que tem Guarabira, né? Eu sempre passo em Guarabira, ali que eu vou, meus pais são de Bananeiras, e sempre passo tem a estátua de Frei Damião. Que sempre tem muitas romarias para lá. Ainda não subi, né? Eu estou com essa dívida para Frei Damião, até porque em várias ocasiões eu estive com o Frei Damião. Você vê como a minha trajetória foi. Porque quando eu morei em Patos, lá meu pai era do Banco Nordeste, eu era adolescente, criança, né? Era, acho que uns 8, 9 anos. E Frei Damião, quando ia para Patos, se hospedava exatamente na casa vizinha minha, lá em Patos. Tinha uma senhora, Nita Meira, que ia andar, e ela era uma espécie de cuidadora de Frei Damião e Frei Fernando, que eram dois frades capuchinhos, né, que chama, e que sempre se hospedavam lá. Então tive a oportunidade de algumas ocasiões de vê-lo, já muito idoso, né, muito idoso, com a coluna toda envergada, já com vício de postura, mas ainda lúcido. Eu lembro, falava muito baixinho, mas abençoava a gente, e eu me sinto abençoado por ele também. A história de Santa Rita de Cássia. Eu sempre noto os links de Deus, né? Ou seja, Deus operando na história. E repito, quando eu estou aqui diante do currículo excepcional, já parabenizando o doutor André Pacelli, doutor, assim, é incrível. O senhor hoje continua atuando nos hospitais plenamente, ou todo esse trabalho que demanda tempo, dedicação, como é essa administração, doutor? Não, trabalho, só para concluir a questão do religiosa, eu também sou devoto de São Sebastião. Inclusive, irei sexta-feira lá em Bananeiras, que é lá meus pais, na verdade, é Nossa Senhora do Carmo, que é no começo agora de janeiro, foi na primeira semana. Mas agora, dia 20 de janeiro, é dia de São Sebastião, que é o padroeiro lá de uma comunidade chamada Xando Lindolfo Grilo, lá em Bananeiras, que é meus avós, meu bisavô, que criou essa comunidade. Então,
Eu estou indo lá sexta-feira, dia de São Sebastião, com meus pais, meus tios, a família toda. E vamos lá para a procissão e depois vamos também a parte profana, né? Tem que tomar um vinhozinho e bater papo. Mas como eu estava dizendo, eu ainda exerço, sim. Eu já me formei em 91, ou seja, 32 anos vai fazer esse ano. O tempo passa muito rápido, viu, Otávio? Você de que ano, Otávio? Você acabou o seu curso? Terminei em 94. 94, 3 anos depois de mim, mas eu lembro alguma coisa, eu acho que algumas, não sei, de alguns encontros de hospitais, né, naquela época. Porque faz, de qualquer forma, às vezes 1, 2 anos já faz diferença, né? Porque naquela época, hoje é mais, vamos dizer assim, tem uma integração maior, mas naquela época a gente fazia os 2 primeiros anos, que era o ensino básico, que ele era praticamente feito no Centro de Ciências da Saúde, né? As disciplinas eram num outro local. E depois, a partir do 3º ano, que a gente chegava próximo do hospital. Hoje existe uma integração maior. Então, talvez, quando você entrou, já estava dentro no que a gente chamava o curso profissional, que eram as disciplinas, né? Já estava entrando no profissional, né? Exato. Já estava no profissional, 2 anos depois 2 estava anos, no profissional, né? Exato. Então, quando eu ainda exerço, sim, como anestesista, tanto no setor público, né? Eu sou médico da Universidade Federal da Paraíba, aqui no Hospital Universitário, sou preceptor da residência, sou o corresponsável, o responsável. A gente chama, lá na residência de anestesia, a gente chama o responsável e o corresponsável. A responsável é a doutora Márcia, a esposa de doutor Abdon, é uma colega extraordinária, excepcional, um currículo muito bom, doutor em medicina, e eu sou um corresponsável lá pela residência, formação. Nós temos vários alunos de formação lá no curso na residência médica, uma residência que eu considero muito boa, são 3 anos a residência, né? A maioria deles, quando acabam, já tem mercado de trabalho para todos, seja aqui, muitos vêm de fora, alguns de Recife, outros do Ceará, do Piauí. Então, isso é uma residência que eu considero muito boa. Eles têm um rodízio. As residências são, por ano, se me falha a memória, acho que 4 vagas por ano. Hoje tem residência no HU e tem a residência do Hospital Universitário e a residência que a gente chama... É uma residência meio que unificada dos serviços de saúde pública, do trauma, do Hospital Santa Isabel e que envolve esses 2 principais hospitais públicos, mas que eles acabam rodando. No Trauminha, no Hospital Laureano, tem um rodízio. Mas, excepcionalmente, é mais no Hospital de Trauma. E assim, hoje, voltando um pouco, eu peguei num momento que a anestesia estava muito mais ficando, ela vinha de uma forma muito arcaica ainda, o exame clínico ainda dependia muito de nós verificarmos a pressão do doente, verificarmos os sinais vitais, vendo a periferia, e cheguei no momento que estava vendo inovação com a tecnologia, ver o monitor, o oxímetro de pulso, ou a pressão arterial não invasiva, automática. Então houve uma certa facilitação para a gente, novas drogas, novos fármacos mais seguros, mais estáveis, mas ainda vez por outra, em alguns serviços, alguns hospitais públicos, naquela época, ainda eu tive a oportunidade de usar drogas como o tionembutal, o tiopental sódico, que usou na Segunda Guerra Mundial, né? Então, ainda cheguei a usar o verdadeiro curare, né? O curare, que hoje depois são os relaxantes neuromusculares, os bloqueadores neuromusculares. Então, houve um avanço farmacológico muito grande que propiciou uma segurança bem maior no ato cirúrgico, no ato anestésico, né? Na anestesia, basicamente, são 3 drogas que a gente utiliza, principalmente na anestesia geral, né? Um fármaco que é para fazer dormir, um hipnótico, né? Mas se você só dorme, você não está anestesiado. Se eu corto, você acorda. Um analgésico, que geralmente são as drogas opioides, derivadas do ópio, da morfina, né? E um relaxante neuromuscular, uma droga que paralisa a musculatura, para quê? Para propiciar que o cirurgião possa abordar os órgãos de uma forma mais tranquila e também para você poder ventilar o paciente de uma melhor maneira, ou seja, ele fica totalmente paralisado. Então, vamos dizer assim, a anestesia são 3 fármacos, vamos dizer assim,
Mas, obviamente, tem outras medicações que a gente utiliza para propiciar analgesia pós-operatória, né? Porque senão a pessoa passou o efeito, acorda com dor. E houve a inovação da anestesia, novos fármacos, novas drogas que a gente chama adjuvantes na anestesia, propiciou hoje uma qualidade muito, muito grande, uma segurança muito forte, aliada a esses investimentos em novos monitores, em formas de administrar a anestesia. Antigamente você administrava só naqueles formatos que você fazia o bolus, a injeção inicial, tinha que esperar acabar o efeito, vamos dizer assim, para administrar de novo. Hoje não, a gente tem bombas de infusão que você vai fazendo programado, isso pelo tempo que durar o procedimento cirúrgico, e não há esse risco, vamos dizer assim, de interrupção do doente sentir dor, do doente acordar. E nem de fazer superdosagem. Nem né? fazer superdosagem, né? Você fazer uma dosagem inicial, ou superdose ou sobredose. Então, é uma especialidade que evoluiu muito, né? A gente, no acesso à via aérea, que a gente tinha dificuldade também para intubação, o anestesista é um profissional que está muito gabaritado, né? Por conta de todo dia tá praticando, mas vez por outra a gente se depara com algumas, se depara ainda com situações difíceis por conta da anatomia, pessoas que tiveram deformidades, vítima de acidente, vítima de queimaduras, com dificuldade, algumas síndromes, dificuldades em abertura da boca, síndrome que tem a língua grande, a macroglossia, ou seja, algumas situações. E aí a gente começou a ter novos aparatos de fibroscopia, de tecnologias, hoje laringoscópio de lâmina articulada, que, de certa forma, facilitou, diminuiu esse risco de hipóxia que teve, né, e algumas sequelas graves que tiveram. Do ponto de vista da anestesia também periférica, que vamos chamar assim, do ponto de vista leigo, né? Bem que aqui é um programa que geralmente são mais profissionais que atendem, mas eu acredito que nos consultórios, né, os clientes, os pacientes dos nossos colegas estão vendo aí. E nós temos os bloqueios periféricos, né, que hoje, antigamente, se fazia os bloqueios pesquisando dormência, parestesia, aquele choquezinho. E hoje não, nós temos o ultrassom, temos outras formas muito mais... que traz menos dano ao paciente, né? Menos risco de sequelas, né? Mas as anestesias, a raquianestesia que antigamente tinha uma incidência de cefaleia, de dor de cabeça muito grande, né? Porque eram agulhas grossas naquela época, muitas vezes, e eram reutilizáveis, né? Aquele que tu usava no paciente, ia para o autoclave, esterilizava, mas cada vez que você usava, aquela ponta ela ficava mais romba, mais endurecida, né? E naturalmente o risco potencial de desenvolver cefaleia era bem maior. Então hoje são agulhas todas descartáveis, né? De uso único, um material extremamente atóxico que tem uma facilidade de uso, e a incidência naturalmente diminuiu bastante. A peridural também. Os medicamentos, os anestésicos locais, antigamente tinham um risco muito grande dos pacientes desenvolverem convulsões, o risco de toxicidade era muito alto, hoje melhorou bastante. Então, mas é uma especialidade que requer a presença sempre do médico, do anestesista ao lado do paciente. Jamais ele pode vamos dizer assim, se acreditar apenas nos monitores, né? O monitor ele é um adjuvante muito importante, mas é fundamental a presença do paciente, do anestesista lá. Eu lembro que logo que eu voltei da residência e fui fazer uma anestesia numa paciente que era filha de um colega médico da velha guarda, né, aqui, e ele na sala me acompanhando, e ele não tirava o dedo, era sempre pegando a perfusão periférica, via o dedinho, botava a mão no pulso, no dedo, botava a mão na carótida, e queria ele mesmo verificar, cadê o estetoscópio, o tensiômetro? Eu digo, então o senhor está vendo aqui, é automático. Ele disse, não, mas vamos ver aqui. Ou seja, é importantíssima a nossa presença ao lado do paciente, dando conforto, dando segurança. E uma coisa que a gente hoje faz, que é a consulta pré-anestésica, né? A avaliação pré-anestésica do paciente. Nós temos, alguns colegas já têm consultório próprio, mas nós temos na nossa cooperativa de anestesia, lá na Avenida Almirante Barroso, nós temos uns 6 ou 7 consultórios,
para atendermos os pacientes. E lá nesse momento, é um momento de criar uma relação, uma empatia com o paciente, de conversar sobre o histórico do paciente, histórico de doenças pregressas, se ele tem hipertensão, se ele é diabético, se ele faz uso de alguma medicação, se é portador tem alguma alergia, algum medicamento. Às vezes as pessoas nem se dão conta, mas tem determinadas alergias medicamentosas e também alimentos, que tem um componente com anestesia muito forte. Por exemplo, é raro a alergia à banana, mas quem tem alergia à banana tem um episódio grotesco, pode ter um episódio muito ruim com a anestesia, porque ela tem uma interação muito forte com alguns fármacos. Né? Interessante, né? Então, algumas alergias, né? Você como dermatologista, Otávio, sabe muito bem conduzir isso. É importante, a gente conversa com um colega. Às vezes o paciente tem uma doença dermatológica, faz uso de imunossupressor, faz uso de corticosteroide e já vem também com um potencial de desenvolver alguma insuficiência adrenal, alguma coisa. Então a gente tem que fazer aquela administração do corticoide também no transoperatório, né? Então é fundamental. Hoje alguns pacientes que fazem uso de medicação antiagregante plaquetário, é muito comum. Vou tomar às vezes o cara acha que não tem nenhuma repercussão. Vou tomar uma aspirinazinha, um AS, porque tem um primo meu que está tomando para evitar problema no coração. E às vezes nem diz o colega cardiologista, nem diz o médico, o cirurgião. Eu me deparei, eu trabalho muito com o Ronald, né, um amigo nosso em comum. Neurocirurgião. Inclusive já esteve aqui. Cheguei a entrevistá-lo, sensacional. E um dia desse a gente marcou uma cirurgia, o paciente chegou. Quando fui fazer a consulta, o paciente... O senhor tomou algum remédio? Não, doutor, tomo não. Eu tomo só um comprimidozinho de AS, de aspirina. Diga, esse aqui não pode. Esse aqui não pode. Diminui a agregação plaquetária e o risco de sangramento no transoperatório e no pós-operatório aumenta muito. Então, é importante essa conversa com o paciente, com os familiares, criar uma empatia, né? Então, o André, e essa situação do anestesista que vai da anestesia intraútero ao indivíduo mais idoso. Vocês transitam, né, em todas as áreas, obviamente, da anestesia com uma segurança muito grande. O colega médico ele precisa de uma especialização para determinadas áreas da anestesia, ou dentro da formação de vocês estão preparados para abordar desde a criança até a pessoa mais idosa? Normalmente, habitualmente, a residência médica hoje de 3 anos, ele dá aquela formação geral e que está habilitado para praticar qualquer tipo de anestesia. Mas tem essas anestesias mais laboriosas, essas cirurgias mais laboriosas, transplantes, você falou bem, cirurgia intraútero. Cirurgias cardíacas, acho que... Normalmente, os colegas acabam fazendo mais um período, mais de 1 ano, de pós-graduação para adquirir mais segurança, né? Você tocou numa temática que cada vez mais nós estamos deparando, a população está envelhecendo, então, com pessoas idosas, né? Então, a farmacologia, de um modo geral, o anestesista ele domina bem, desde a farmacologia pediátrica, neonatal, as diferenças a quantidade de líquido, o idoso tem bem menos líquido, um potencial maior de desenvolver desidratação no período pré e pós-operatório, algumas alterações cognitivas que o idoso tem, né, de comportamento. Então, tudo isso preciso conhecer. Mas, de um modo geral, o anestesista ele é um profissional que tem esse conhecimento fisiológico e farmacológico muito bom e que ele consegue atender a contento todas as especialidades cirúrgicas. Mas, naturalmente, isso é uma condição que requer, até por segurança, com algumas questões mais específicas, que se faça algum treinamento adicional. Né? Isso, eu acredito que o próprio cirurgião, a gente observa que acabam fazendo os dois em conjunto, treinamentos em serviços que têm um número maior de procedimentos. Né? Aí, doutor André, mesmo sabendo que não há segurança absoluta, né, na vida, o senhor ressaltou
os aditivos tecnológicos, a pandemia, vamos dizer, aguçou muito vários fatores, ou apressou, como a telemedicina. Estamos alinhados a nível mundial com os fatores ligados com a área que o senhor tão bem exerce? Inclusive, eu quero deixar registrado, foi muito importante, a pandemia foi importante, inclusive como mercado de trabalho para nós anestesistas, porque o número de cirurgias diminuiu bastante, né, por conta do momento, e os anestesistas tiveram que ocupar um espaço, inclusive dando suporte às unidades de terapia intensiva, né. Eu mesmo trabalhei na unidade de terapia intensiva do Hospital de Unimed, e aí quero registrar o papel magnífico que teve a Unimed João Pessoa, liderada lá pelo nosso amigo Walter, e da direção do hospital, Dr. Calixto, vários colegas, Vandenberg. Lamentavelmente, perdemos colegas, né? Tivemos colegas que estavam na linha de frente, eu lembro aqui alguns, como o próprio Fernando Ramalho, colega que atuou muito forte e, infelizmente, contraiu e teve um desfecho desfavorável, né? O óbito. Mas foi muito importante essa participação, esse envolvimento da classe médica, dos profissionais de saúde como um todo, né? A gente tem que reconhecer a enfermagem, os fisioterapeutas, assistentes sociais, todos eles se dedicaram. É uma doença nova, né, que trouxe um conhecimento novo para todo mundo, de farmacologia, de fisiologia, as coisas que a gente não imaginava. De uma hora para outra, a gente estava lá, viu que a posição prona, que é de barriga para baixo, né, vamos chamar assim, melhorava a perfusão, melhorava a ventilação do paciente, e a gente de hora para outra começou a adotar essa aí. Obviamente não podia todo o tempo, mas era um trabalho gigantesco, gente para ajudar, para virar os pacientes naquele monte de... E lembrei de agora bomba. do doutor Petrúcio Sarmento, quando Grande o senhor falou Petrúcio do posicionamento, foi um dos primeiros que chegou naquela aflição, aí diz, Fábio, o primeiro detalhe Petrúcio colocar é um nessa gigante, posição, né? um gigante, um gigante, realmente. um colega, além de gigante no tamanho, que ele Verdade, verdade. mas é um grande profissional, um cirurgião torácico espetacular, que tem uma clientela já além Paraíba, vamos dizer assim. Ele está muito, opera até em São Paulo, em outros centros fora. É um grande gestor hoje da Unimed também, e um colega, um amigo excepcional. Então, foi um aprendizado para todos nós. A gente tem que tirar proveito do que a gente aprendeu. Eu vinha escutando o rádio agora há pouco, inclusive falando, uma entrevista falando do que a tecnologia evoluiu. O menino estava falando que eles usou, você para te renovar, eu renovei minha carteira de motorista agora, você faz tudo online, né? Antigamente era uma burocracia danada, você ia e hoje faz tudo de uma forma remota, as coisas. Uma reunião, que antigamente você tinha, como eu estou lá presidente da Organização das Cooperativas, quase todos os meses eu tinha que ir a Brasília para uma reunião. Veja só quanto um custo altíssimo que a gente está de passagem. Então, você hoje faz tudo remoto, né? Agora à tarde participei de uma mentoria, de reunião com os presidentes das organizações, tudo de forma virtual. Então, houve um avanço muito importante. E, doutor, nessa área da anestesia, a gente hoje tem falado muito, né, na robótica, nos procedimentos robóticos. E a nível do computador, ele já teria alguma atuação, ou seja, algum procedimento de auxílio tecnológico no ato mesmo de se fazer uma anestesia? A gente já tem a chamada anestesia alvo controlada. Você, através de bombas de infusão, ela calcula através de cálculos matemáticos, né? Ela vai, vamos dizer, à medida do tempo cirúrgico, ele vai mudando a concentração e a administração de fármacos. O que é que vai acontecer? Hoje nós já temos monitores que, inclusive, mensuram o nível de profundidade da anestesia. O que vai avançar é a integração desses monitores com as bombas de infusão. Sim. Como é isso? A bomba da infusão vai fazer uma leitura do monitor. Olha, o paciente está... O monitor, que é o BIS, é o índice BIS espectral, é uma espécie de um eletroencefalograma. Aí ele está superficializando, está aumentando o BIS. Então, ele automaticamente, por inteligência artificial, ele aumenta a velocidade. Não sou eu que vou colocar lá 5 ml por hora do fármaco, da medicação, do Propofol. Ele automaticamente vai fazer um cálculo matemático e vai aumentar. Eu vou aumentar de 5 para 7.
não chegou de 7 para 10. Então, são esses cálculos que vai fugir da minha... eu mesmo dando ordens. Ele, através dessas percepções... Isso já acontece, Otávio. Eu tenho uma filha diabética tipo 1. Né? Minha filha mais nova, a Ana Rafaela, diabética tipo 1. Ela usa uma bomba de insulina da Medtronic e já tem essa bomba. Ela tem um sensor. Ainda não é a bomba que ela usa. Ela está querendo fazer esse upgrade para essa nova bomba, que é lançada já no Canadá e nos Estados Unidos, que ela faz essa leitura. Porque hoje, como é a bomba que ela usa? Ela faz a dosagenzinha da glicemia capilar e diz dá 120. Então, a bombazinha que está administrando lá a insulina, 2 ml por hora, ela vai e aumenta. Não, vou aumentar para 3. Entendeu? Mas o que é que vai acontecer? A inteligência artificial, o monitor, o sensor, vai captar, vai dizer, olha, está subindo. Ela se alimentou, comeu um doce, um brigadeiro. A glicemia está subindo. Não é ela que vai alimentar a bomba. É a bomba que se autoalimenta através de informações. Então, isso é um avanço extraordinário que a gente vai ter, está tendo, né? E na anestesia também vai acontecer isso logo, logo. Então, essa integração dos equipamentos, dos monitores, isso vai ser em UTIs também, a mesma coisa. Ou seja, a inteligência artificial é um filão enorme, né? Com que certeza. tem aí. Alguns colegas até ficam com receio, alguns profissionais, vai tirar mercado de trabalho. Eu estava conversando recentemente com o pessoal da radiologia, né? Que fica meio com receio. Eu já tive a oportunidade de acompanhar um paciente que foi fazer um exame aqui num hospital daqui de João Pessoa, um hospital privado. E eu cheguei lá, perguntei pelo colega, o radiologista. O técnico disse, não, doutor, aqui o radiologista não fica aqui não, ele fica em São Paulo, lá no serviço, lá, num vídeo monitoramento. E o técnico está lá. Aumentou a minha responsabilidade para mim, que é o anestesista, porque quando eu estava com outro colega médico, né? Eu, por exemplo, uma angiotomografia de tórax, você precisa administrar contraste, o risco do paciente ter uma reação anafilática, uma reação alérgica. Então, estava eu como anestesista, mas de qualquer forma tinha outro colega, agora só estava eu. E o outro estava lá em São Paulo. Agora, quer dizer, ele já perdeu um mercado de trabalho ali. Aí você diz, vai chegar a época de chegar um anestesista e perder esse espaço? Eu não sei, eu não acredito. Você entraria num avião ele todo automático, sem o piloto? O piloto na Terra... Eu não entraria hoje nem num carro Tesla, eu teria com receio de entrar sozinho, se não tivesse uma pessoa mesmo com ali do lado. Então, com certeza. Eu acho que isso vem para melhorar ainda mais Agora, a vida pode da ser gente. que um dia aconteça, mas a gente não vai pegar essa fase aí, não. A gente já está com... Eu já estou com 55 anos de idade, verdade. mas a gente vai levar algum tempo ainda para chegar a isso aí. Mas assim, Otávio, só para entrar um pouco, e aí a gente... Nessa vida, quando eu estava na anestesia, comecei a trabalhar, e aqui a gente fui muito bem recebido. A gente tinha cooperativa dos anestesistas. Tem a cooperativa. Eu devo registrar as pessoas que me apoiaram bastante naquela época, o doutor Clócio Beltrão, um dos fundadores, o doutor Alcélio Guzmão, o próprio doutor Zuca, o doutor Pádua, Vidício Lemos, tantos outros que... E como a gente conversava antes, a cooperativa tem um histórico muito forte, né? Ela cresceu praticamente aqui foi um pouco depois da Unimed. A Unimed aqui foi criada em 1971. Me parece que foi 19 de dezembro de 71. Mais uma ligação comigo. Eu nasci 18 de dezembro, a Unimed daqui de João Pessoa foi criada 19 de dezembro de 71. E a gente, vários fundadores vários médicos anestesistas que eram da Unimed foram fundadores da Copanest. Ainda com esse princípio do associativismo, e o cooperativismo veio e a gente estruturou bem. Os colegas naquela época tinham uma dificuldade muito grande na anestesia, porque o serviço de anestesia eram poucos profissionais e eles precisavam organizar um serviço para atender a todos os hospitais, porque eram poucos, não dava para ficar em um hospital e o outro ficar sem. Então, eles ficavam ali naquela esquina ali da Maximiano Figueiredo com o Duarte da Silveira, a Beira Rio, né, que era onde funcionava o serviço de anestesia, que depois passou a ser Copanest. E aí eles atendiam a toda a região metropolitana. Eu me lembro
que eles iam para Bahia, Santa Rita, todo o litoral sul, litoral norte, João Pessoa, os hospitais aqui de João Pessoa. E foi um momento muito importante. E aí eu procurei desenvolver minha atividade, procurei estudar. Eu entrei na diretoria da Sociedade de Anestesia, depois da Cooperativa de Anestesia, onde cheguei a ser presidente em 2006 da Copanest. Na época era eu, Vinícius Formiga, Everardo, nós fomos da diretoria. Depois veio Ronivaldo, Fatinha, né? Então, é uma especialidade que geralmente tende a formar lideranças, né? A anestesia ela é uma especialidade muito agregadora, os colegas são muito... gostam muito dessa vida associativa. O Aurílio, um grande colega, foi presidente da Sociedade de Anestesia da Paraíba e da Sociedade Brasileira, foi o único brasileiro, paraibano que foi presidente da Sociedade de Anestesia Brasileira, Sociedade Brasileira. O Pádua teve uma grande trajetória, o menino Zé Carlos, Rui, Flávio Bundim, Jorge Alberto Trigueiro, um grande colega, um especialista em anestesia pediátrica. Então, assim, procurei me capacitar, fiz um MBA de gestão de cooperativas, né, pela Fundação Unimed, fiz um MBA de gestão de cooperativas de crédito também, aqui pelo Unip. Entrei e aí fui indicado na época pelo Dr. Alcélio para ser o vice-presidente, né, na organização das cooperativas aqui do estado da Paraíba. E aí o presidente era o senhor Agostinho dos Santos, que não é um médico. A OCB é uma entidade de representação política e institucional do cooperativismo. Ela está presente no Brasil inteiro, nos 27 estados, e lá é uma unidade nacional, funciona em Brasília. E aí o doutor Agostinho teve alguns problemas de saúde, ele está vivo, mas está com alguns problemas que teve muito precoce de problemas demenciais, que teve que se afastar. E eu assumi, e a gente tem esse relacionamento muito importante com todas as cooperativas do estado, são mais de 100 cooperativas aqui no estado, de vários, a gente chama ramos, né, que são segmentos, saúde, crédito, transporte, agropecuária, e a gente conseguiu dar uma visibilidade ao movimento cooperativista na Paraíba, que sempre foi um movimento muito organizado, sobretudo o crédito, né? A gente começou com a Unicred, depois agora é a Sicredi, temos outros sistemas, como o Cicobi, e o sistema Unimed é muito forte, né, aqui na Paraíba, fruto do desempenho eu diria, dessas pessoas como o Dr. Alcélio, o Dr. Wilson, o Dr. Reginaldo Tavares, foram os pioneiros. Então, a gente se consolida hoje como uma força, o cooperativismo aqui da Paraíba, em todo o Nordeste, né? O cooperativismo de crédito da Paraíba ele é destaque nacional. A Sicredi, a Sicredi Evolução, que é dirigida pelo nosso amigo Dr. Bezerra, um grande líder, um grande gestor, está se expandindo além fronteiras da Paraíba, agora está indo para o Piauí, para aquela região do Matopiba, né? Região muito forte, vocacionada no agronegócio. É uma cooperativa que se expandiu, ela não é mais praticamente de João Pessoa, ela está em Campina Grande, toda a macro-região aqui do litoral sul, litoral norte. Semana passada, inaugurando uma agência ali em Jaguaribe, de frente ao Tribunal de Contas. Agora, final do mês, vai ter uma agência em Sumé, já abrimos em Monteiro, em Patos, Souza já é a Sicredi Alto Sertão, que é outro colega, o Gilberto lá de Souza, que é o presidente. Então, o cooperativismo está muito forte, né? O cooperativismo médico, e aí volta a destacar o papel da Unimed aqui em João Pessoa, sua expansão. Às vezes, a gente não imagina a força que tem no sistema Unimed. Mais de 2.000 empregos. Não tem nenhuma empresa genuinamente paraibana que gere tantos empregos como a Unimed. Verdade. Né? Extremamente importante, são mais de 1.700 médicos cooperados. E toda essa cadeia que ela gera de clínicas, de hospitais, de consultórios, a gente até precisa fazer um estudo de quanto é efetivamente todo esse pessoal envolvido. É muita gente. Sabe? Verdade. É uma cadeia muito importante. E é dentro da cidade, né? Fomenta uma riqueza muito grande dentro da cidade. Nesse não é um dinheiro que vai para fora, está aqui dentro, né? Movimentado aqui dentro. Levar essa autoestima do colega, do cooperado. E jamais o momento político sempre vai existir, as divergências, né? As opiniões, mas a gente tem que pensar macro que essa sobra, esse valor que a Unimed tem
está aqui circulando aqui no nosso estado. Né? Tu imagina que se não tivesse a Unimed, estaria todas as empresas mercantis que levaria todo o resultado para investir. O cara vai lá para São Paulo, vai lá para fora do país e aqui está circulando entre a gente. Né? Você vê que coisa bonita. Amanhã mesmo, eu acabei de receber do Walter o convite, amanhã vai ter uma solenidade inaugural, da permuta que ele conseguiu com o governador, com o João Azevedo, com o apoio da Assembleia. Aquele hospital, o Colégio Raul Córdoba vai sair dali, a gente vai construir um colégio do outro lado ali da Avenida Beira Rio, e ali a gente deve construir uma estrutura gigantesca. Quantos empregos são gerados, quantas pessoas mudando a estrutura do bairro. Então é muito importante e o colégio, é bom frisar, né, André? O colégio que vai ser construído em permuta é um colégio modelo. Vai ser exemplo para os outros do colégio com toda a tecnologia. Imagina o benefício, né? Essa parceria público-privada tem que existir, sabe? O Estado, quando eu falo Estado, o poder público, às vezes não tem mais condições de uma estrutura antiga daquela, a gente sabe toda a burocracia de fazer processo licitatório. Então, é melhor tirar ali, né, colocar a iniciativa privada, no caso a Unimed, está construindo uma escola toda tecnológica, e ali naquele terreno vai aproveitar para melhorar também. E a própria Unimed, dentro da sua parceria público-privada, a Unimed também atende a suplementação do Sistema Único de Saúde, cirurgias cardíacas, transplantes, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer transplante, primeiro transplante cardíaco lá no Hospital da Unimed, transplante hepático, né? Então, isso é extremamente importante e a gente tem que dar os parabéns aos colegas que estão à frente da gestão. Vai ter sempre dificuldade? Vamos no diálogo aqui, enfrenta as coisas com conversa, não pode entrar num ambiente hostil de chegar aqui todo mundo jogar pedra, e tem que ter as críticas construtivas, né? E naturalmente certamente a gente vai chegar a um ambiente de desenvolvimento cada vez mais no cooperativismo. Aí falo o agropecuário, o segmento agropecuário aqui da Paraíba. Tivemos anteontem o anúncio do governador, estive lá no Sebrae, uma série de medidas de fomento, de apoio, redução de impostos, de ICMS. Eu tenho um grande amigo, o Rômulo Montenegro, que é produtor rural, igual o Laércio, meu colega anestesista, também é um produtor rural, cria para abate, né, para pecuária, e se instalou em Pernambuco um grande abatedouro lá da Master Boi, uma cidadezinha lá chamada Canhotinho. Só que você veja, o abate aqui na Paraíba, eles estavam cobrando, o imposto era R$90 por cabeça para sair do estado. Enquanto no Rio Grande do Norte, nos outros estados eram 10. O que estava acontecendo? Desestimulou o produtor aqui na Paraíba. Ele perdeu competitividade. Se o cara lá do Rio Grande do Norte pagava 10, de Pernambuco pagava 10, por que o da Paraíba pagava 90? Então o governo baixou a alíquota para R$10 também. E já tem vários produtores querendo entrar nesse segmento da pecuária. Na questão das cooperativas que tem agroindústria de leite, de queijo, a cooperativa foi isenta total de pagar ICMS. Porque é um negócio que desenvolver a economia local. Você pega uma cooperativa que a gente tem lá em Monteiro, Capribon, são 500 produtores, pequenos produtores, e às vezes tinha dificuldade de competir com esses grandes players, né, do que a gente chama assim, do mercado. Mas eu acho que é importante criar mecanismos, e o governo foi muito importante esse fomento que ele deu através dessa redução de impostos. Doutor André, essa gestão do senhor junto à cooperativa, ela vai até que ano? Em que estágio está? E o maior desafio que o senhor tem se deparado? Olha, meu mandato termina agora, né, mas a gente tem um processo eleitoral, é possível fazer a reeleição, a gente está conversando com os colegas, com os dirigentes, para construir um processo sucessório. E, naturalmente, na verdade, é um conselho. Hoje, as organizações elas têm que pensar na profissionalização, né? Nós temos lá um conselho, que eu sou o presidente desse conselho. E aí você tem executivos, hoje superintendentes, que tocam, que são pessoas de mercado, gente que conhece, né? E que fazem a coisa acontecer na ponta, né? Então, assim, eu acho que o desafio
da integração. A gente tem que, hoje mesmo de manhã, eu tive uma conversa muito boa no Sebrae, com o superintendente lá, Luiz Alberto. Não dá para a gente, os recursos hoje estão cada vez mais limitados. Então a gente tem que evitar a perda, vamos dizer assim, perda de recursos com projetos que não geram resultados, procurar fazer integração, incorporação de cooperativas. Então, os desafios são muitos, né? Na gestão, sempre a gente tem que estar qualificando, capacitando. Nós temos, de fato, uma certa heterogeneidade no movimento cooperativista. Nós temos cooperativas, como eu disse, de saúde e de taxistas, né? Então, é preciso unificar para que esses gestores, eles tenham um comportamento. E aí, hoje, se busca executivos de mercado, né? Pessoas, mas que tenham conhecimento no cooperativismo. O cara tem que ter vivência no cooperativismo, porque ele precisa entender a especificidade do movimento cooperativista. Às vezes, lá na Unimed, também já vi colegas dizer, vamos tirar todo mundo aqui, médico da gestão, vamos trazer gente da Redditor, gente do Sírio. Não, gente. É preciso que nós, médicos, estejamos dentro para poder dar a diretriz de como é que nós queremos, como é que nós fazemos o movimento. Óbvio que você vai pegar dentro do setor financeiro da cooperativa uma expertise, a gente não tem formação financeira, mas só para um desafio que a gente precisa, e aí voltando, Otávio, a gente já conversou isso em várias ocasiões, nós precisamos que os cursos, as faculdades de medicina, sejam privadas, sejam públicos, coloquem, se não dentro na horizontalidade, mas na transversalidade das suas disciplinas, uma discussão sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre até finanças, associativismo, né? cooperativismo, né? E até nas nossas pós-graduações também, residências de anestesia, de dermatologia, de qualquer que seja. Minha filha está terminando dermatologia, agora ela está em Recife, lá na residência médica, e essa semana ela passa um zap, pai, tem um monte de curso aí de gestão aí, eu digo, como é que faz isso? Quer dizer, tem dificuldade, eu também tive, quando sai a gente não sabe absolutamente de nada, né? Então a gente sai muito verde, né? Então podia a gente fazer um debate, envolver os nossos órgãos, as entidades, a Associação Médica da Paraíba, que tem o colega, o amigo Ronald lá na frente, o Conselho Regional de Medicina, com o João Modesto, né? Envolver a gente, as cooperativas da Unimed, Copaneste, as outras especialidades médicas, a Copeci, a Coorte, a Coped, e fazer um projeto de capacitar esse pessoal, sabe? Não precisa muito tempo, não. A gente, se dentro de cada disciplina daquela, da anestesia lá da FAMENE, do Unip, do curso de medicina da FCM ou da própria universidade, tira lá 2 horinhas a cada mês, chama um colega, chama o Walter, me chama você para falar um pouco de associativismo, de cooperativismo. É importante demais, sabe? Eu acho que ia dar uma nova experiência para o colega quando saísse do mercado. Com certeza. A gente já chegou a 1 hora e 10 minutos. Eu me já. empolgo, né? Eu estava conversando. E eu também. A gente vai precisar encerrar. Você viu que flui muito bem aqui a conversa, né? Uma conversa legal. E se a gente deixasse aqui, eu ia para mais de 2 horas, com certeza, né? Que ainda tem muita história para contar. Isso é bom porque gera uma nova oportunidade, viu, André? Para a gente terminar e bater um papo legal. Eu achei muito interessante a ideia quando você me falou, e quando eu cheguei aqui, eu achei extremamente interessante o modelo que vocês adotam. Eu acho que as entidades, fica para a gente lá, vou conversar com o meu pessoal lá da UCB, do SASCOP, fica aqui para o Walter, para o Bezerra, para nossas cooperativas todas, a Associação Médica, o Conselho, utilizar esse teu espaço para difundir, divulgar e chegar à opinião pública daquilo que a gente quer de melhor, que é a assistência melhor ao nosso paciente, uma assistência humanizada, uma assistência mais qualificada. O profissional médico precisa ouvir, deixar de ser menos tecnológico em algumas coisas, né? A conversa com o paciente, a empatia é fundamental para adquirir essa segurança
da relação do ato médico. Então, Muito bom. obrigado mesmo. Rapaz, a gente aqui agradece aqui a sua presença, foi excelente. Acho que tem muito, você deixou muitas mensagens importantes aqui para os jovens médicos, para as pessoas que querem empreender, para as pessoas que têm uma vocação no cooperativismo, no associativismo, né, na organização social de uma maneira geral. Viu uma trajetória muito bem sucedida, né? Uma trajetória do bem, com resultado que isso eu gosto muito de dizer toda vez que eu vou no podcast. Nós temos hoje, André, do ponto de vista acadêmico, técnico, os melhores profissionais de saúde do mundo, não é só daqui do Brasil, não. Nós estamos no mesmo gabarito de qualquer médico do mundo, estamos no mesmo nível dessas pessoas. Do ponto de vista tecnológico, a gente já viu que a gente já avançou muito. Então, talvez alguns grandes hospitais estejam na nossa frente do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista de formação técnica, de formação acadêmica, de formação humana, os nossos profissionais aqui sem sombra de dúvida, são de dar orgulho mesmo. São todos... Verdade, você pega de todas as especialidades, cirurgia cardíaca, o Maurílio, várias equipes aí operando. Exato, cirurgia cara. de transplante de fígado, o Cássio e tantos outros cirurgiões gerais aí, que faz cirurgia bariátrica, cirurgia torácica, a gente falou do Petrúcio, da vascular, isso. o Otacílio, o Ximenes, e tanta gente boa aí, e aí certeza. vai na dermatologia, na endócrino, na reumato, a gente tem um arsenal de vários médicos muito capacitados. Eu sei que o Diga Podcast teve mais um momento, eu posso dizer, de excelência, né, doutor? Porque a história do doutor André é fascinante, é inspiradora. Eu aqui, doutor, já estou torcendo que o senhor seja reeleito. Eu não posso votar, mas vou estar com uma bandeira lá na frente, viu, doutor? Porque realmente sensacional. Ele faz um trabalho muito bom. Andrezão, fica à vontade de se despedir do pessoal, dar o último recado e eu deixo mais uma vez nosso agradecimento, viu, meu amigo? Não, eu que agradeço, Otávio, Fábio, e dizer que a gente está de portas abertas para fazer parcerias com as cooperativas, com as entidades lá, o sistema OCB Sescop funciona ali na Avenida Curemas e a gente tem o maior prazer também, nós temos um auditório muito bom, sempre fazemos cursos presenciais, remotos, com o propósito de tornar o dirigente, nosso público-alvo lá são os dirigentes, os cooperados e os colaboradores das cooperativas do Estado da Paraíba. Bom. Então, com isso, a gente alavanca, melhorando a qualificação desse público-alvo, a gente alavanca a cooperativa com sustentabilidade, com perenidade, que ela se fortaleça mais para desenvolvimento econômico e social. Esse é o grande diferencial do cooperativismo. E aonde ela está localizada, as cooperativas, ele promove, tem uma melhor qualidade de vida da população, uma melhor distribuição de renda. Geralmente, onde o cooperativismo está presente, é forte, nós temos o maior IDH, esse desenvolvimento humano, e o PIB da população. Se você pegar os países desenvolvidos, que tem o maior cooperativismo mais forte, na Alemanha, na França, na Europa como um todo, no próprio Estados Unidos, é um país muito capitalista, mas que tem um cooperativismo muito forte. E aqui no Brasil, os estados, se for no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Minas, onde o cooperativismo é muito forte, você vai ver que lá o índice de desenvolvimento humano, o PIB, é bem maior. Então é isso que nós queremos fazer aqui na Paraíba. E nós temos lugares aqui que estão, não só aqui na capital, João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeiras. Você tira um dia para você ir lá em uma cidade chamada Cabaceiras. Cabaceiras que tem lá a festa do bode. Aproveita lá, você vai na festa do Bode Rei, você vai ver que município bonito, legal. Monteiro. Então nós temos experiência muito boa. E aproveita, vai aqui em Bananeiras também, que não é a minha cidade, é a cidade dos meus pais, cidade fantástica, que tem boas cooperativas também lá. Então, muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigado. Assim estamos encerrando o Diga Podcast, agradecendo mais uma vez ao doutor André Pacelli, o doutor Otávio Lopes, e dentro de instantes podem ir no YouTube aqui da Dr. Play Saúde, essa sensacional entrevista na íntegra, e vamos compartilhar, salvar vidas, e fiquem com a Dr. Play, porque o nosso lema é transformador, levar informação que salva vidas. Muito obrigado a todos.